Pare de ir à igreja. Sim, você me ouviu corretamente. Pare de ir ao prédio, de cumprir a rotina de aquecer o banco. Porque a verdadeira igreja não é feita de tijolos e cimento. A verdadeira igreja é você, o templo vivo onde o Deus Altíssimo escolheu morar. E deixe-me dizer algo que talvez abale suas estruturas. Se o Espírito Santo realmente habita em você, isso não é uma questão de teologia abstrata ou de um diploma pendurado na parede. Não é religião, meu amigo. É uma revolução santa acontecendo dentro da sua alma. Se o Espírito está em você, haverá evidências, haverá indicadores espirituais inconfundíveis, rastros de fogo correndo por suas veias que o mundo não pode apagar e a religião não pode conter. É exatamente sobre essas evidências que vamos falar hoje. Se você está cansado de uma fé morna e anseia por esse fogo divino, comente fogo agora mesmo nos comentários para que saibamos que você está conosco nesta jornada. Este vídeo que você está assistindo não é um acaso. É um chamado divino para despertar. Ele foi desenhado não apenas para ser ouvido, mas para ser experimentado. Por isso, não guarde esta mensagem só para você. Clique no botão de compartilhar e envie para alguém que precisa parar de ir à igreja e começar a ser a igreja, um farol de luz neste mundo escuro. Prepare seu coração, porque o que vou descrever a seguir não são teorias de um livro. São os sinais vivos, as marcas inegáveis de uma vida que foi totalmente tomada pela presença de Deus. Vamos mergulhar fundo na diferença entre uma vida de religião formal vazia e previsível e uma vida de poder, paixão e propósito guiada pelo Espírito. Fique até o final, porque cada segundo desta transmissão é uma oportunidade para que as correntes da mediocridade espiritual sejam quebradas em sua vida para sempre. Você está pronto para abandonar a religião e abraçar a revolução? Antes de mergulharmos no fogo, eu preciso fazer uma pergunta crucial. Você está aqui apenas por informação, ou você veio em busca de uma transformação real e duradoura? Se você está pronto para que Deus desmantele sua vida religiosa e a reconstrua com o poder do céu, eu quero que você declare isso agora mesmo. Digite nos comentários: eu estou pronto para a revolução. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque eu garanto a você o que Deus tem reservado no final deste vídeo. Não é apenas uma surpresa, é um divisor de águas na sua jornada espiritual. Você não vai querer perder. Agora, vamos ao que interessa. Quando o Espírito Santo verdadeiramente habita em você, o primeiro e mais inconfundível sinal é este: você desenvolve um ódio profundo e visceral pelo pecado. Não estou falando de um desconforto moral ou de uma culpa religiosa que te faz se sentir mal por um tempo. Não, estou falando de uma dor na sua alma. Você não consegue mais rir das piadas que o mundo acha engraçadas quando elas desonram o nome de Deus. Você não consegue mais se deleitar com o que a cultura chama de entretenimento se aquilo entristece o espírito que vive em você. Algo dentro de você se contorce, algo no seu âmago lamenta. Isso não é um complexo de culpa humano. É a convicção santa gerada pelo próprio Deus. O Espírito Santo não é um inquilino educado que se senta quieto em um canto do seu coração. Ele é o dono da casa. Quando ele entra, ele traz a santidade consigo.
Ele entra virando as mesas no templo do seu coração, purificando cada canto escuro, expondo cada ídolo escondido. Você não se afasta do pecado apenas por medo do inferno ou do julgamento. Isso seria motivado pelo medo. A verdadeira transformação acontece quando você se afasta do pecado porque aquilo fere o coração do Pai que te amou primeiro. É assim que você sabe que não é mais religião. É um relacionamento vivo, pulsante e apaixonado. Sua consciência se torna afiada, como uma navalha. Seu coração se torna macio, como cera, diante do fogo dele, e seus ouvidos se sintonizam com a voz suave e mansa dele, que te chama para um padrão mais elevado. E isso nos leva diretamente ao segundo sinal. Quando o Espírito Santo toma residência em você, você desenvolve um apetite voraz pela palavra de Deus. Um apetite que nada neste mundo pode satisfazer. Não estou falando de folhear a Bíblia casualmente, como se fosse uma revista de sala de espera. Estou falando de devorá-la, como se a sua própria sobrevivência dependesse disso, porque de fato depende. Quando o Espírito que inspirou as Escrituras vive dentro de você, a Bíblia deixa de ser um livro antigo e empoeirado e se torna viva. As palavras saltam da página e perfuram seu coração como uma espada de 2 gumes. Elas falam diretamente às suas circunstâncias. Elas expõem as mentiras que você acreditou por anos. Você lê a palavra e se sente nutrido. Você medita nela e ela te purifica. Você a declara e as fortalezas do inimigo começam a tremer. O mundo oferece um barulho sem fim. Redes sociais, notícias, entretenimento, a correria do dia a dia. Mas para uma alma cheia do Espírito, todo esse barulho se torna insuportável. Nada disso satisfaz como a presença silenciosa e poderosa de Deus encontrada em sua palavra. Você começa a ansiar por momentos de quietude com Ele, não como uma obrigação religiosa, mas como um filho que anseia pela voz do Pai. A palavra se torna o seu pão diário e a voz dele o seu fôlego. E aqui está algo que o inimigo simplesmente despreza. Quando o Espírito Santo habita em você, você começa a amar os outros com um amor que não é deste mundo. Não estou falando de se dar bem com pessoas que são legais com você. Qualquer um pode fazer isso. Não estou falando de mera tolerância politicamente correta. Estou falando de um amor sacrificial. Um amor ágape que te capacita a amar aqueles que se opõem a você, a abençoar aqueles que te amaldiçoam e a orar genuinamente por aqueles que te perseguem. Você não faz isso com sua própria força de vontade. Seria impossível. Você faz isso porque o amor de Deus foi derramado abundantemente em seu coração pelo Espírito do Deus vivo, como dizem Romanos. Quando alguém ao seu lado está sofrendo, você sente a dor deles como se fosse sua. Quando a injustiça levanta em sua cabeça feia, seu espírito reage com uma indignação santa. Você é compelido a dar quando sua lógica diz para reter. Você é movido a servir quando seu ego diz para ser servido. Você se doa, sem esperar reconhecimento, movido por uma compaixão divina que não se origina em você, mas flui através de você, vinda diretamente do trono de Deus. Esse é o Espírito Santo expressando o amor do Pai
através da sua vida. É o próprio Deus alcançando um mundo quebrado através das suas mãos e do seu coração. E esse tipo de amor nos leva a outra marca poderosa e absolutamente sobrenatural: a capacidade de perdoar. O mundo te dirá para guardar rancor. A cultura te dirá: dê o troco. Não deixe ninguém pisar em você. Sua própria carne gritará por vingança. Mas o Espírito de Deus sussurra algo radicalmente diferente no seu espírito. Ele diz: solte. Ele diz: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ele te lembra das palavras de Jesus na cruz: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. E de repente, sem que você entenda como você se vê, liberando a amargura que te envenenava. Você começa a orar pela cura daqueles que te feriram. Isso não é fraqueza, meu amigo. Isso é força capacitada pelo Espírito. É preciso muito mais coragem e poder divino para perdoar do que para retaliar. É preciso uma autoridade celestial para liberar alguém de uma dívida do que para cobrá-la. Quando você para de esperar por um pedido de desculpas para amar novamente, quando você para de revisitar a cena do crime em sua mente e começa a liberar seus ofensores diante do trono de Deus. Esse é o trabalho inconfundível do Espírito Santo, quebrando as cadeias da ofensa em sua vida. E ouça-me nisto, porque é crucial. Quando o Espírito de Deus te preenche, sua fala muda. Sua língua, antes um instrumento que poderia iniciar incêndios de discórdia, torna-se uma fonte de vida. Suas palavras não são mais armas para ferir, mas instrumentos de cura. Você não amaldiçoa, você abençoa. Você não espalha fofocas, você intercede. Você não derruba os outros com críticas, você os levanta com encorajamento. Sua fala não é mais governada pelo impulso, pelo orgulho ou pela raiva. Ela é governada pelo Espírito de Deus. As pessoas sentem a diferença quando falam com você. Elas ouvem graça em suas palavras. Elas ouvem verdade dita em amor. Elas ouvem esperança onde antes só havia desespero. Você não precisa de um palco ou de um microfone para profetizar. Quando o Espírito Santo vive em você, até mesmo suas conversas casuais carregam um peso divino. Uma simples mensagem de texto que você envia se torna uma tábua de salvação para alguém à beira do abismo. Uma oração silenciosa que você sussurra no seu quarto se torna uma ponte entre o céu e a terra. É isso que o Espírito faz. Ele unge suas palavras com propósito eterno. E em meio a um mundo barulhento e caótico, quando o Espírito Santo está verdadeiramente no controle, ele concede uma paz que a mente humana não consegue fabricar ou compreender. Não estou falando da paz que vem com uma conta bancária cheia. Não me refiro à paz que depende da aprovação dos outros ou de relacionamentos estáveis. Estou falando de paz no meio do caos. Paz no meio das chamas. Paz quando o médico entrega o pior diagnóstico. Paz quando tudo ao seu redor está desmoronando, mas sua alma permanece firme e ancorada na rocha que é Jesus Cristo. Isso não é uma calma superficial ou negação da realidade. É a paz que transcendeu toda a lógica para Daniel na cova dos leões. É a mesma paz que esteve com Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha ardente. É a paz que deu resolução a Paulo atrás das paredes de uma prisão romana. Você não pode comprar esse tipo de paz. Você não a encontrará em livros de autoajuda ou em uma viagem de férias. Ela vem apenas do Consolador
o próprio Espírito Santo, que sussurra em meio à tempestade: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E mesmo quando o inferno ruge ao seu redor, seu espírito permanece firme, porque sua paz não está nas circunstâncias, mas naquele que controla todas as circunstâncias. Mas preste muita atenção, porque o Espírito Santo não está aqui apenas para nos acalmar. Ele está aqui para nos capacitar. Ele está aqui para nos encher de uma ousadia santa. Ele transforma os tímidos em guerreiros. Ele pega pescadores inseguros e os transforma em mensageiros destemidos do Evangelho. Ele enche pessoas comuns com uma coragem divina que as faz parar de se esconder. Você para de pedir desculpas por suas convicções. Você para de recuar diante da oposição e começa a se levantar, mesmo que tenha que ficar sozinho. Por quê? Porque o Espírito do Deus vivo ruge como um leão dentro de você. Você não pode estar cheio do Espírito Santo e ficar calado sobre Jesus. Você não pode queimar com o fogo do céu e viver uma vida passiva e morna. O Espírito Santo te compele ao propósito. Ele não te deixa se acomodar no conforto. Ele te estica, te impulsiona e te usa para fazer coisas que você antes achava impossíveis. De repente, você se vê orando pelos enfermos com fé, expulsando demônios com autoridade e proclamando a verdade aos perdidos com amor e poder. E, finalmente, quando o Espírito de Deus vive em você, os frutos começam a crescer. Frutos genuínos, orgânicos e inconfundíveis. Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses não são apenas traços de personalidade agradáveis. São a evidência divina. São as impressões digitais do Espírito de Deus em sua alma. O mundo pode não entender sua doutrina, mas ele não poderá negar seus frutos. Eles sentirão que algo inexplicável está fluindo de sua vida. E lembre-se, frutos não brotam da noite para o dia. Eles não prosperam no conforto. Eles crescem através da poda. Eles se desenvolvem em meio às tempestades da vida. Eles amadurecem no solo da rendição total. O Espírito Santo é o mestre jardineiro, podando o que não presta, regando o que é bom e moldando seu caráter, até que sua vida se torne um reflexo do próprio Jesus. O objetivo final não é que as pessoas digam que você é uma boa pessoa. O objetivo é que quando as pessoas cruzarem seu caminho, elas saiam dizendo: eu encontrei Cristo naquela pessoa. Isso, meu amigo, não é religião. É a manifestação gloriosa de uma vida verdadeiramente cheia do Espírito. 2. Prepare seu espírito, pois vamos agora entrar em um território onde a fé se torna sua única arma e o poder de Deus sua única resposta. Antes de prosseguirmos, preciso que você faça algo. Não por mim, mas como um ato profético para sua própria vida. Se você, ou alguém, que você ama desesperadamente, precisa de um toque de cura de Deus, neste exato momento, não seja um espectador passivo. Participe desta batalha. Vá até os comentários agora e digite com toda a sua fé a palavra cura. Ao fazer isso, você está declarando guerra contra toda enfermidade e alinhando seu espírito com o poder do céu. E, claro, se inscreva no canal e ative as notificações, pois a revelação que Deus liberará ao final desta mensagem tem o poder de mudar sua história para sempre.
Agora respire fundo. Talvez tudo o que falamos até agora sobre os frutos do Espírito, sobre a paz e a ousadia, pareça distante para você. Talvez você esteja dizendo: isso tudo é lindo, mas meu corpo dói. Minha mente está em tormento. Minha alma está esgotada. E os médicos me dizem que não há nada de errado. Você já se sentiu assim, doente, fraco, exaurido, mas todos os exames voltam normais. Você sente uma ansiedade sem motivo, dores que aparecem e desaparecem, um peso no peito que te sufoca durante a noite. Escute-me com atenção. Às vezes, o que te adoece não é o que você come, nem o ar que você respira. Às vezes, o que está te destruindo silenciosamente é o que você não pode ver. Estamos falando de uma dimensão que a ciência não pode medir e que a medicina não pode tratar. Estamos falando de guerra espiritual. Palavras de maldição que foram lançadas contra você, talvez por inveja, talvez por ódio, e que você nem soube. Portas espirituais que foram abertas por engano, através de práticas que você desconhecia. Heranças espirituais negativas que você carrega sem saber. Tudo isso pode ter consequências físicas devastadoras. Elas avançam em silêncio como um veneno letal, drenando sua vida, sua fé e sua esperança. Se você está ouvindo isso, não é por acaso. É porque Deus está te dizendo: basta, chegou a hora de lutar de volta. Mas esta batalha não se vence com armas humanas. A saída não está no consultório médico, está na sala do trono de Deus. O grande evangelista Billy Graham entendia isso profundamente. Ele não via a cura apenas como um evento físico. Ele sabia que a verdadeira doença começa quando a alma se afasta de Deus. Por isso, esta oração que faremos não busca apenas aliviar seus sintomas. Ela busca te reconectar com a fonte da vida. Porque onde a luz de Deus entra, a doença não pode habitar. Onde ele reina, o mal tem que fugir. Então, eu te convido agora a entrar neste campo de batalha comigo. Se puder, feche seus olhos. Desconecte-se de todo o barulho ao seu redor. Não importa se você está em um quarto de hospital, em sua casa, ou em um momento de total desespero. Deus ouve o clamor de um coração sincero. Repita esta oração em seu espírito com toda intensidade da sua alma. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, hoje eu me aproximo de Ti, não por rotina, mas por pura necessidade. Reconheço que tentei lutar com minhas próprias forças, mas eu não consigo mais. Eu entrego meu corpo, minha alma e meu espírito em Tuas mãos. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que quebres agora toda maldição que foi lançada contra a minha saúde. Que o Teu sangue precioso limpe o meu ser de tudo o que não vem de Ti. Eu ordeno que toda palavra de inveja, toda obra de feitiçaria, toda herança maligna seja desfeita e anulada pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, coloca a Tua mão poderosa sobre cada órgão, cada célula, cada pensamento. E faz o que só Tu podes fazer. Cura-me por completo, de dentro para fora. Amém. Você não tem ideia do poder que é liberado quando você ora com essa autoridade. Muitos não acreditam até verem, mas Deus não precisa da nossa permissão ou da nossa prova para agir.
Ele só precisa da nossa fé. Como dizia Billy Graham, a oração é a arma mais potente que o homem já criou. Porque quando uma pessoa ora com fé, o céu se move. Se você está ouvindo isso, é porque Deus ainda tem um plano para você. Sua saúde vacilante não é o seu fim. É o palco para a glória dele se manifestar. E se a sua fé parece pequena, agora, deixe-me contar uma história. Há pouco tempo, recebemos a mensagem de uma mulher chamada Mônica, de 53 anos. Ela vivia sozinha e por meses lutou contra uma dor constante no peito e nas costas. Foi a incontáveis médicos, fez dezenas de exames, tomou todos os remédios. Nada mudava. A dor persistia. E com ela, uma sensação de opressão que a acordava no meio da noite. Ela estava perdendo a esperança. Certa noite, às 2 da madrugada, rolando a tela do YouTube para se distrair da dor, ela se deparou com um de nossos vídeos que falava sobre quebrar o mal invisível. Mesmo cética, ela colocou para tocar, fechou os olhos e começou a chorar. Não pela música, não pela voz, mas porque, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que Deus estava falando diretamente com ela. Mônica nos contou que repetiu a oração inteira e algo dentro dela mudou. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ela dormiu em paz. A dor havia desaparecido. Não foi mágica, não foi sorte. Foi a resposta de um Deus que ouve o clamor dos seus filhos no meio da madrugada. Foi o poder da oração quebrando correntes que a medicina não podia ver. Essa mesma cura está disponível para você hoje. E Deus nos deu uma arma, um escudo espiritual para esses momentos de ataque. Estou falando de um texto que foi sussurrado por milhares de pessoas em leitos de hospital, lido por mães aflitas por seus filhos, declarado por homens quebrados que não sabiam como continuar. Estou falando do Salmo 91. Não é apenas poesia bíblica. É uma declaração de guerra, um escudo espiritual ativado pela fé. O Salmo diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ouça a promessa: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Você entende o que isso significa? O Salmo não promete que o mal não existirá. Não promete que a flecha não será lançada ou que a peste não andará na escuridão. Mas ele promete que se você estiver sob o abrigo de Deus, nada disso te atingirá. Trata-se de viver protegido. Quando a presença de Deus é o seu escudo, há doenças que se dissolvem, ataques que se desviam, dores que não conseguem encontrar um lugar para ficar. A presença dele é um fogo que purifica, cura e transforma tudo. Por isso, eu te convido a fazer algo, não por costume, mas por fé. Se você quer ativar esta promessa em sua vida, agora, escreva nos comentários: Vivo sob o abrigo do Altíssimo. Que seu comentário seja um testemunho, um decreto de fé no mundo espiritual. Mesmo que você não tenha forças, mesmo que esteja passando pelo pior momento, deixe registrado. Não para que o mundo veja, mas para que o céu leia:
e o inferno trema. Eu sei que, mesmo com tudo isso, talvez um dos sofrimentos mais difíceis de suportar seja o silêncio de Deus. Aquele momento em que você ora, clama, chora, e o céu parece de bronze. Em que você busca a cura, mas a dor continua ali. E nesse silêncio, o inimigo se infiltra com uma mentira perigosa. Deus não te ouve mais. Ele se cansou de você. Sua fé não foi suficiente. Deixe-me dizer com toda clareza, isso não vem de Deus. Isso é uma tática do inimigo para te fazer desistir no exato momento em que o seu milagre está prestes a nascer. A Bíblia está cheia de momentos assim. O próprio Jesus na cruz gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Aquele grito de aparente abandono foi seguido pelo maior milagre da história, a ressurreição. Jó perdeu tudo: saúde, família, bens. E por capítulos inteiros, Deus ficou em silêncio. Mas quando Jó, mesmo sem entender nada, decidiu continuar confiando, o céu se abriu e a restauração foi completa. Se você está nesse lugar hoje, nesse espaço, entre a oração e a resposta, nessa zona de dor e espera, quero que você faça a declaração que transforma tudo. Deixe nos comentários, mesmo sem entender, eu confio em ti, Deus. Você não está desistindo, você está rendendo sua lógica. E isso, meu querido amigo, minha querida irmã, é mais poderoso que qualquer diagnóstico. É o primeiro passo para uma restauração que nada, nem ninguém poderá deter, com certeza. Este é um tema poderoso e merece ser abordado com a profundidade e a paixão que ele exige. Prepare seu espírito, pois vamos agora entrar em um território onde a fé se torna sua única arma e o poder de Deus sua única resposta. Antes de prosseguirmos, preciso que você faça algo. Não por mim, mas como um ato profético para sua própria vida. Se você ou alguém que você ama desesperadamente precisa de um toque de cura de Deus neste exato momento, não seja um espectador passivo. Participe desta batalha. Vá até os comentários agora e digite com toda a sua fé a palavra cura. Ao fazer isso, você está declarando guerra contra toda enfermidade e alinhando seu espírito com o poder do céu. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações, pois a revelação que Deus liberará ao final desta mensagem tem o poder de mudar sua história para sempre. Agora respire fundo. Talvez tudo o que falamos até agora sobre os frutos do Espírito, sobre a paz e a ousadia, pareça distante para você. Talvez você esteja dizendo, isso tudo é lindo, mas meu corpo dói. Minha mente está em tormento. Minha alma está esgotada. E os médicos me dizem que não há nada de errado. Você já se sentiu assim? Doente, fraco, exaurido? Mas todos os exames voltam normais. Você sente uma ansiedade sem motivo. Dores que aparecem e desaparecem, um peso no peito que te sufoca durante a noite. Escute-me com atenção. Às vezes, o que te adoece não é o que você come, nem o ar que você respira. Às vezes, o que está te destruindo silenciosamente é o que você não pode ver. Estamos falando de uma dimensão que a ciência não pode medir e que a medicina não pode tratar. Estamos falando de guerra espiritual. Palavras de maldição que foram lançadas contra você, talvez por inveja, talvez por ódio, e que você nem soube. Portas espirituais que foram abertas por engano, através de práticas
que você desconhecia, heranças espirituais negativas que você carrega sem saber. Tudo isso pode ter consequências físicas devastadoras. Elas avançam em silêncio como um veneno letal, drenando sua vida, sua fé e sua esperança. Se você está ouvindo isso, não é por acaso. É porque Deus está te dizendo: basta, chegou a hora de lutar de volta. Mas esta batalha não se vence com armas humanas. A saída não está no consultório médico, está na sala do trono de Deus. O grande evangelista Billy Graham entendia isso profundamente. Ele não via a cura apenas como um evento físico. Ele sabia que a verdadeira doença começa quando a alma se afasta de Deus. Por isso, esta oração que faremos não busca apenas aliviar seus sintomas. Ela busca te reconectar com a fonte da vida. Porque onde a luz de Deus entra, a doença não pode habitar. Onde ele reina, o mal tem que fugir. Então, eu te convido agora a entrar neste campo de batalha comigo. Se puder, feche seus olhos. Desconecte-se de todo o barulho ao seu redor. Não importa se você está em um quarto de hospital, em sua casa, ou em um momento de total desespero. Deus ouve o clamor de um coração sincero. Repita esta oração em seu espírito, com toda a intensidade da sua alma. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, hoje eu me aproximo de Ti não por rotina, mas por pura necessidade. Reconheço que tentei lutar com minhas próprias forças, mas eu não consigo mais. Eu entrego meu corpo, minha alma e meu espírito em Tuas mãos. Eu te peço em nome de Jesus Cristo que quebres agora toda maldição que foi lançada contra a minha saúde, que o Teu sangue precioso limpe o meu ser de tudo o que não vem de Ti. Eu ordeno que toda palavra de inveja, toda obra de feitiçaria, toda herança maligna seja desfeita e anulada pelo poder que há no nome de Jesus. Pai, coloca Tua mão poderosa sobre cada órgão, cada célula, cada pensamento e faz o que só Tu podes fazer. Cura-me por completo, de dentro para fora. Amém. Você não tem ideia do poder que é liberado quando você ora com essa autoridade. Muitos não acreditam até verem, mas Deus não precisa da nossa permissão ou da nossa prova para agir. Ele só precisa da nossa fé. Como dizia Billy Graham, a oração é a arma mais potente que o homem já criou. Porque quando uma pessoa ora com fé, o céu se move. Se você está ouvindo isso, é porque Deus ainda tem um plano para você. Sua saúde vacilante não é o seu fim. É o palco para a glória dele se manifestar. E se a sua fé parece pequena agora, deixe-me contar uma história. Há pouco tempo, recebemos a mensagem de uma mulher chamada Mônica, de 53 anos. Ela vivia sozinha e, por meses, lutou contra uma dor constante no peito e nas costas. Foi a incontáveis médicos, fez dezenas de exames, tomou todos os remédios. Nada mudava. A dor persistia. E com ela, uma sensação de opressão que a acordava no meio da noite. Ela estava perdendo a esperança. Certa noite, às 2 da madrugada, rolando a tela do YouTube para se distrair da dor, ela se deparou com um de nossos vídeos que falava sobre quebrar o mal invisível. Mesmo cética, ela colocou para tocar, fechou os olhos e começou a chorar. Não pela música, não pela voz, mas porque
Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que Deus estava falando diretamente com ela. Mônica nos contou que repetiu a oração inteira e algo dentro dela mudou. Naquela noite, pela primeira vez em meses, ela dormiu em paz. A dor havia desaparecido. Não foi mágica, não foi sorte. Foi a resposta de um Deus que ouve o clamor dos seus filhos no meio da madrugada. Foi o poder da oração quebrando correntes que a medicina não podia ver. Essa mesma cura está disponível para você hoje. E Deus nos deu uma arma, um escudo espiritual para esses momentos de ataque. Estou falando de um texto que foi sussurrado por milhares de pessoas em leitos de hospital, lido por mães aflitas, por seus filhos, declarado por homens quebrados que não sabiam como continuar. Estou falando do Salmo 91. Não é apenas poesia bíblica, é uma declaração de guerra, um escudo espiritual ativado pela fé. O Salmo diz: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode dizer ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus, em quem confio. Ouça a promessa: ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Você entende o que isso significa? O Salmo não promete que o mal não existirá. Não promete que a flecha não será lançada, ou que a peste não andará na escuridão. Mas ele promete que se você estiver sob o abrigo de Deus, nada disso te atingirá. Trata-se de viver protegido. Quando a presença de Deus é o seu escudo, há doenças que se dissolvem, ataques que se desviam, dores que não conseguem encontrar um lugar para ficar. A presença dele é um fogo que purifica, cura e transforma tudo. Por isso, eu te convido a fazer algo não por costume, mas por fé. Se você quer ativar esta promessa em sua vida, agora escreva nos comentários: vivo sob o abrigo do Altíssimo. Que seu comentário seja um testemunho, um decreto de fé no mundo espiritual. Mesmo que você não tenha forças, mesmo que esteja passando pelo pior momento, deixe registrado. Não para que o mundo veja, mas para que o céu leia e o inferno trema. Eu sei que mesmo com tudo isso, talvez um dos sofrimentos mais difíceis de suportar seja o silêncio de Deus. Aquele momento em que você ora, clama, chora, e o céu parece de bronze. Em que você busca a cura, mas a dor continua ali. E nesse silêncio, o inimigo se infiltra com uma mentira perigosa. Deus não te ouve mais. Ele se cansou de você. Sua fé não foi suficiente. Deixe-me dizer, com toda a clareza, isso não vem de Deus. Isso é uma tática do inimigo para te fazer desistir no exato momento em que o seu milagre está prestes a nascer. A Bíblia está cheia de momentos assim. O próprio Jesus na cruz gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Aquele grito de aparente abandono foi seguido pelo maior milagre da história, a ressurreição. Jó perdeu tudo, saúde, família, bens, e por capítulos inteiros Deus ficou em silêncio. Mas quando Jó, mesmo sem entender nada, decidiu continuar confiando, o céu se abriu e a restauração foi completa. Se você está nesse lugar hoje, nesse espaço entre a oração e a resposta, nessa zona de dor,
e espera, quero que você faça a declaração que transforma tudo. Deixe nos comentários, mesmo sem entender, eu confio em ti, Deus. Você não está desistindo. Você está rendendo sua lógica. E isso, meu querido amigo, minha querida irmã, é mais poderoso que qualquer diagnóstico. É o primeiro passo para uma restauração que nada nem ninguém poderá deter. 3. Antes de entrarmos no coração desta mensagem, eu preciso de um sinal vindo de você. Isto não é um monólogo. É um diálogo entre o céu e a terra, e você está no centro dele. Se você está cansado de uma fé teórica e anseia por um poder real, que transforma, que quebra correntes e incendeia a alma, faça algo ousado agora mesmo. Não digite amém por costume. Eu quero que você vá aos comentários e declare sua prontidão para a guerra. Digite a palavra poder. Declare que você está pronto para receber o poder do Espírito Santo. E, claro, inscreva-se no canal e ative cada notificação, porque eu lhe prometo o que Deus vai revelar. No final deste encontro, não é apenas uma informação, é uma unção que pode redefinir o seu destino. Agora, vamos mergulhar. A linguagem que o céu usa não é a linguagem da lógica humana, é a linguagem do poder do fogo e da transformação. E quando o Espírito Santo toma controle da sua vida, ele não escreve um novo capítulo no seu livro. Ele joga o livro antigo fora e começa a escrever uma epopeia de glória com o seu próprio sangue, o sangue de Cristo. O primeiro sinal disso é que seu coração se torna um campo de batalha sagrado. Onde antes havia um acordo de paz com o pecado, agora existe uma guerra declarada. Você não apenas evita o pecado, você o odeia com uma paixão santa. A sua alma, antes um terreno neutro, agora se torna um território ocupado pelo rei, e qualquer coisa que ofenda a santidade dele gera um conflito interno que é impossível de ignorar. Isso é o oposto da religião que te ensina a gerenciar o pecado. O Espírito Santo te ensina a erradicá-lo. Não se trata mais de comportamento. Trata-se de natureza. Sua natureza está sendo transformada e, por isso, o que antes te dava prazer, agora te causa dor. O riso do mundo se torna um som vazio e a diversão da cultura se torna um veneno para o seu espírito. E nesse campo de batalha, você precisa de uma arma. É aqui que o Espírito Santo faz algo milagroso. Ele transforma a Bíblia, antes um livro, em sua estante, na espada do Espírito em suas mãos. As palavras deixam de ser tinta preta em papel branco e se tornam vigas de fogo que reestruturam sua mente e seu coração. Você não lê mais a Bíblia. A Bíblia lê você. Ela expõe suas intenções, confronta suas desculpas e demole suas fortalezas. Não é mais informação, é revelação. Enquanto o mundo grita em 1 milhão de direções, a palavra de Deus se torna a única voz que ecoa na sua alma, um trovão que silencia todas as outras mentiras. O seu quarto, antes um lugar de descanso, se transforma em seu quarto de guerra. Seu arsenal, onde você se alimenta da palavra para ter força para lutar as batalhas do dia. E com essa força, o Espírito te leva a uma arena que a lógica humana não consegue compreender, a arena do amor sacrificial. O mundo te ensina a amar quem te ama. É uma transação, mas o Espírito de Deus te capacita a fazer o impossível
abençoar quem te amaldiçoa. Você não apenas tolera seus inimigos, você se torna um canal do amor de Deus para eles. Suas orações mudam. Não são mais Deus me abençoe, mas Deus use-me para abençoar. Isso não é fraqueza, como o mundo sussurra. Isso é o rugido do poder do céu fluindo através de um vaso quebrado. É a antítese de tudo o que sua carne deseja. É a prova viva de que um poder maior está operando em você, um poder que escolhe a misericórdia em vez da vingança, a graça em vez do rancor. Isso nos leva diretamente ao poder da sua fala. Quando o Espírito está no controle, sua língua, antes potencialmente uma fonte de veneno, torna-se uma fonte de vida. Suas palavras deixam de ser pedras que você atira para ferir e se tornam sementes que você planta para curar. Você não amaldiçoa, você abençoa. Você não critica, você constrói. Você não espalha trevas, você acende luzes. Cada conversa se torna uma oportunidade divina. Uma palavra de encorajamento sua, ungida pelo Espírito, pode ser o que impede alguém de desistir. Sua fala se torna uma extensão do coração de Deus e as pessoas começam a buscar você não porque você é eloquente, mas porque elas sentem a presença da paz e da esperança quando você fala. A sua boca se torna um portal através do qual o céu invade a terra. E então, algo magnífico acontece. O Espírito Santo começa a cultivar um jardim em sua alma. Ele é o mestre jardineiro. Ele sabe que para que os frutos cresçam, a poda é necessária. Então, ele não tem medo de usar a tesoura afiada das provações para cortar os galhos secos do seu orgulho, da sua autossuficiência e dos seus medos. Ele permite as tempestades da vida não para te destruir, mas para regar suas raízes e forçá-las a se aprofundar nele. E nesse solo de rendição, os frutos começam a brotar. Amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Isso não é um esforço humano, é uma colheita divina. São as evidências inegáveis de que o jardineiro está trabalhando. O mundo pode não entender sua fé, mas ele não pode negar o sabor dos seus frutos. Eles verão a paz em seu rosto no meio da sua tempestade. Eles sentirão o amor em suas ações quando deveriam ver ódio. Eles testemunharão sua paciência quando tudo ao seu redor é caos. E com esses frutos vem uma ousadia santa. O Espírito do Deus vivo não é um pombo dócil. Ele é um leão que ruge. E quando ele ruge dentro de você, o medo tem que recuar. Você para de andar na ponta dos pés com medo de ofender a cultura. Você para de pedir desculpas por carregar a verdade. Sua espinha dorsal, antes fraca e flexível, torna-se uma coluna de fogo e ferro firmada na rocha. Você para de ser um termômetro que apenas reflete a temperatura do ambiente e se torna um termostato que muda a atmosfera por onde quer que você passe. Você não é mais movido pela opinião pública, você é impulsionado por uma convicção divina. Você se torna um guerreiro na arena da vida, não mais um espectador na arquibancada da fé. Finalmente entenda isto, toda essa transformação. Todo esse processo doloroso e glorioso não é para você. Não é para que você se torne uma pessoa melhor ou mais espiritual. É para que você se torne uma arma na mão de Deus. Um vaso através do qual o poder dele
possa fluir sem impedimentos para curar um mundo quebrado. Cada metáfora que usamos hoje, o campo de batalha, a espada, o jardim, o leão, aponta para uma única verdade. Uma vida cheia do Espírito é uma vida de propósito eterno. Você foi chamado não para uma vida de conforto, mas para uma vida de conquista. Você foi selado não para a segurança, mas para o serviço. Você foi cheio não para se sentir bem, mas para ser um farol em meio à escuridão densa. Sua vida deixa de ser sobre sua história e passa a ser sobre a glória dele. Cada luta se torna um testemunho. Cada lágrima se torna uma semente. Cada vitória não é sua, mas dele, através de você. Essa é a essência do Evangelho vivo. É a antítese da religião morta e previsível. É o poder bruto e indomável de Deus sendo liberado através de um ser humano comum que simplesmente disse sim. E a pergunta que ecoa na eternidade hoje é: você dirá sim? Você está pronto para que sua vida pare de ser um memorial de quem você foi e se torne um monumento vivo do poder de quem ele é? E assim, chegamos não ao fim, mas ao precipício de uma decisão. O que você ouviu até aqui não foi apenas um sermão. Não foi um discurso construído com palavras bonitas ou uma palestra de teologia para alimentar sua mente. O que aconteceu neste espaço, neste tempo que passamos juntos, foi um chamado à ação. Foi um convite divino para desmantelar a estrutura frágil da sua religião e construir em seu lugar um altar de fogo vivo. Cada palavra foi intencionalmente escolhida para te guiar em uma jornada da simples percepção de uma verdade à decisão de abraçá-la e, finalmente, a ação de fé que muda tudo. Você entende agora? Este encontro foi desenhado para ser uma ponte sobre o abismo que existe entre saber sobre Deus e conhecer verdadeiramente o poder dele. Pois veja como tudo está interligado. A primeira parte da nossa jornada foi para dentro. Falamos sobre os sinais, as evidências internas de um coração habitado pelo Espírito. O ódio pelo pecado, que antes você tolerava, a fome pela palavra, que antes era apenas um livro, a paz sobrenatural, que ancora sua alma no meio do furacão, o amor que te capacita a perdoar o imperdoável. Isso não é teologia prática. Isso é o arsenal que Deus te dá. Porque esse arsenal é exatamente o que você precisa para a segunda parte da jornada, a guerra lá fora. A batalha contra a doença inexplicável, contra a opressão espiritual, contra as correntes que a medicina não pode ver e a psicologia não pode quebrar. Você percebe a genialidade do plano de Deus? Ele não te envia para a guerra de mãos vazias. O mesmo poder que te dá a capacidade de abençoar quem te amaldiçoa é o poder que silencia o acusador. A mesma autoridade que te faz perdoar uma dívida impagável é a autoridade que quebra uma maldição hereditária. A paz que guarda o seu coração é o escudo que te protege da seta inflamada do inimigo. Esta mensagem, portanto, não foi dividida em duas partes. Ela é uma única e completa revelação. É uma mensagem que nutre seu espírito com a verdade e, ao mesmo tempo, te equipa para resolver os problemas mais urgentes e desesperados que você enfrenta. Ela é, em sua essência, a manifestação do Evangelho completo, salvação para a alma, cura
para o corpo e libertação para o espírito. E o que torna tudo isso ainda mais poderoso é que você não está sozinho nesta jornada. Olhe para a seção de comentários. Cada fogo, cada cura, cada poder, cada "eu me rendo" que foi digitado ali não é apenas uma palavra em uma tela. É um grito de guerra. É o som de um exército global se levantando. É a prova de que a Igreja de Jesus Cristo não está confinada a 4 paredes. Este espaço digital se tornou nosso altar, se tornou nosso cenáculo. A retórica facatórica apaixonada, o uso da tecnologia, tudo isso foi apenas um instrumento para um propósito maior: inspirar sua fé, fortalecer seu espírito de luta e conectar você a uma comunidade de guerreiros que, assim como você, se recusam a viver uma vida morna e sem propósito. E isso nos traz a mensagem final, a verdade central, que sustenta tudo o que foi dito. Se você não se lembrar de mais nada, lembre-se disto: uma vida com o Espírito Santo não é uma vida passiva. Não é um seguro contra problemas. Não é um ingresso para uma vida confortável e previsível. Uma vida com o Espírito Santo é a maior, a mais perigosa e a mais gloriosa aventura que um ser humano pode experimentar. É uma aventura de poder sobrenatural, de propósito eterno e de uma transformação que nunca jamais cessa. Deus não te chamou para a segurança do porto, mas para a majestade das altas ondas com Ele no barco. Ele não te chamou para ser um espectador na arquibancada da fé, mas para ser um gladiador na arena da vida, lutando pelo reino. Ele não te chamou para uma rotina religiosa, mas para uma revolução santa. O Espírito Santo não te deixará em paz. Ele vai te esticar, te confrontar, te podar, te incendiar. Ele vai te impulsionar para além dos seus limites, te fará sonhar os sonhos dele e te usará para fazer coisas que a sua mente lógica considera impossíveis. Esta não é uma vida para os fracos de coração. É uma vida para aqueles que estão desesperados por mais de Deus, custe o que custar. E agora, a decisão final repousa inteiramente sobre você. O chamado foi feito. O caminho do fogo foi revelado. Você pode desligar este vídeo e voltar para a sua vida de sempre, para a sua fé segura e previsível. Ou você pode, neste exato momento, fazer a escolha que redefinirá toda sua existência. Você pode se render completamente. Se você está escolhendo o altar hoje, se o seu coração está queimando com um desejo santo de abandonar a religião e abraçar esta aventura de poder, se você está dizendo: "Eis-me aqui, Senhor, quebra-me, molda-me, usa-me", eu quero que você faça uma última declaração, a mais importante de todas. Vá para os comentários uma última vez e escreva a declaração de rendição total. Escreva com toda a sua alma: "A minha vida é tua". E depois de fazer isso, não ouse guardar este fogo só para você. A unção que você recebeu não te pertence. Ela é para ser derramada. Seja o canal. Pense em pelo menos 3 pessoas que estão vivendo uma vida morna, que estão presas na religião ou que estão sofrendo em silêncio. Compartilhe este vídeo com elas agora. Não amanhã, agora. Sua obediência pode ser a chave que liberta a vida de outra pessoa. Vá em paz, mas vá em guerra. Vá em humildade, mas vá em poder. Sua aventura acaba de começar.